Olá pessoal, esse vídeo vai ser para uma explicação sobre a nossa avaliação bimestral, disciplina de ética, sétimo ano A. Vamos ler esse textinho sobre sustentabilidade. Sempre que ouvimos por aí a expressão sustentabilidade, vemos seu nome associado a uma maior conscientização sobre as diferentes formas de preservar o meio ambiente, não é mesmo? Mas o que será que significa exatamente essa expressão? Para que ela serve? Sustentabilidade é a ideia de utilizar a natureza para atender às necessidades da sociedade sem comprometer as gerações futuras, de modo que elas também possam utilizar os meios naturais. Assim sendo, temos que preservar o meio ambiente para garantir sua existência para as próximas gerações, a fim de que elas façam o mesmo. Por isso, as pessoas e a sociedade em geral precisam elaborar e colocar em prática ideias para realizar o desenvolvimento da sociedade de forma que não prejudique a natureza. É por esse motivo que a expressão sustentabilidade é também chamada de desenvolvimento sustentável, ou seja, manter a preservação da economia sem afetar os recursos naturais. Portanto, seria um exemplo de ações sustentáveis deter o desmatamento, plantar novas árvores ou reflorestar áreas desmatadas, conservar os rios e demais cursos d'água, adotar medidas para diminuir a necessidade de novos recursos naturais, tais como diminuição do consumo e a reciclagem, não poluir o ar, entre outras incontáveis medidas. Assim, para que uma sociedade sustentável exista de verdade, é necessária a ação de todos, tanto do governo na elaboração de leis rígidas para o meio ambiente e com uma fiscalização correta quanto à das instituições para conservar os recursos naturais. Além disso, todos nós cidadãos também temos essa missão. Dessa forma, devemos plantar árvores, economizar água, diminuir o consumo exagerado, produzir menos lixo, reciclar e assim por diante. A promoção da sustentabilidade no mundo tem sido um desafio, pois nem todos os países estão em termos práticos dispostos a promover a conservação do meio ambiente. Por isso, implicaria reduzir determinadas ações, como a produção industrial poluidora, entre outras. Por outro lado, é importante que todos compreendam a ideia de que desenvolvimento sustentável não significa crescer menos economicamente, mas fazer a economia crescer com responsabilidade ambiental. Com base no texto acima, responda as seguintes questões: o que é desenvolvimento sustentável? A resposta, gente, está no comecinho do nosso texto aí. Primeiro parágrafo. Releiam e copiem aí. Segundo, vivemos numa sociedade extremamente consumista, havendo grande utilização dos recursos naturais e degradação ambiental. Com os atuais modos de produção e consumo, é possível alcançar o desenvolvimento sustentável? É possível, nos dias atuais, haver o desenvolvimento sustentável? Ou é só uma imaginação, um imaginário de alguns cientistas? Responda essa questão que está no nosso texto que nós acabamos de ler. Terceiro, cite algumas possíveis atitudes individuais para promover o desenvolvimento sustentável. Esses exemplos de situações e atitudes que o cidadão deve fazer tá no nosso texto aí. Uma delas é o que? Consumir menos, gente. Quando for escovar os dentes, desliga a torneira. Se for usar o chuveiro enquanto está se ensaboando, desliga o chuveiro, vamos evitar. Essa é uma das atitudes, são várias atitudes que a gente deve ter como cidadão consciente. Quarta questão: o Brasil não é um exemplo de desenvolvimento sustentável. Qual seria o papel da ética e cidadania em relação à ética socioambiental? O que aqui está querendo perguntar é o seguinte: o Brasil não é realmente um exemplo de desenvolvimento sustentável. A gente polui muito, a gente não cuida do nosso ambiente. E o que a ética tem a ver com isso?
A ética tem super a ver com isso, gente. Por quê? Se todos tivessem ética, moral, bons costumes e valores, eles olhariam de uma certa forma mais consciente, pensariam muitas vezes antes de jogar um lixo na rua, antes de tocar um fogo num pasto, entendeu? Isso que tem a ver a consciência ética socioambiental. Vamos para a quinta questão, mas a quinta questão é a partir desse texto. Então, o texto é o Diário de Davi Sátimo, uma vítima de bullying. Não sei o que aconteceu. Às vezes me acho diferente dos meus colegas. Queria sumir, me esconder dentro de um baú e de lá não sair tão cedo. Sinto uma dor e dói mais quando penso que amanhã terei que voltar lá outra vez e encontrarei aqueles meninos. Às vezes eu me sinto tão só, mesmo tendo muita gente perto de mim. Fico com medo de chegar na escola, pegar o transporte e ter que ouvir aquelas palavras. Tudo isso é tão doloroso que parece que estão espremendo meu coração. Fico sem letras e palavras para escrever. Minha mãe disse que eu tenho que falar tudo para ela. Mas para que falar? Preciso de ajuda, querido diário. Ela não tem tempo para mim. Como um menino de 13 anos fica assim, tristonho, moribundo e com medo? Se eu fosse forte, alto, quem sabe as coisas seriam diferentes. Sou meio gordinho e o médico disse que tenho que fazer regime. Regime é uma lista enorme de coisas que te proíbem de comer. Eu não como muito, só gosto de chocolate, torta de maçã, refrigerante e minha sobremesa preferida é pudim. Na lista do regime, sou proibido de comer tudo isso. Na semana passada, o Pedro e o Daniel tomaram meu lanche. Fiquei com tanta raiva que se eu pudesse fazer eles sumirem do mapa. Mas tem também as gêmeas lá da sala, que ficam me chamando de baleia orca. Eu até fui no Google ver como era essa tal orca. E não acho que pareça muito com elas, não. As orcas são chamadas de baleias assassinas e chegam a pesar 9 toneladas. Eu só peso 78 quilos. É pouco considerado o peso das orcas. Já pedi para minha mãe me tirar desta escola, mas fico com medo de na outra escola tudo se repetir. E tem uma outra coisa, gosto muito da professora e do recreio, porque vou sempre para a biblioteca e fico lá. Pelo menos ninguém fica me perturbando. Queria ser diferente do que sou. Quem sabe assim, eles me aceitariam. O João é o único que não me provoca. Ele é meu melhor amigo. Ser diferente é errado? O que faço para que eles parem de me perseguir? A professora às vezes vê tudo o que acontece, reclama e chama a atenção de todo mundo. Mas no outro dia começa tudo de novo. Não posso ficar sofrendo assim. Já inventei que estava me sentindo mal para não ir à escola. Sei que isso é errado, mas o que faço? Fico desanimado e vejo que a situação agrava. Não irei mais ser advogado, pois tirei uma nota ruim em matemática, porque estava chateado. Os meninos logo na chegada me perguntaram sobre o lanche de hoje. Qual seria o cardápio? Um dia eles me pagam, quando eu for advogado eles vão ver. Já olhei tudo para ser advogado, eu tenho que fazer uma prova chamada de vestibular. Caso eu passe, vou ingressar na faculdade de Direito. Vamos ver se com as leis eles vão brincar. Já até sonhei com tudo isso. Pensar que eles vão ser punidos me alegra. Mas sabe de uma coisa? Amanhã irei entregar esta folha do diário à professora e pedir para ela só ler quando chegar em casa. Ela pode me ajudar a ser advogado e prender logo todo mundo que me faz sentir tão diferente e triste assim. Sei que vai doer, mas não se preocupe. A folha vai e volta. Desta forma, continuaremos amigos. PS, prezada professora, favor, após a leitura, me devolver a página do diário. Ele vai agradecer. Não contem para ninguém, não conte para ninguém o que está escrito aqui. São minhas histórias. Posso confiar em você? Você me acha parecido com uma orca? Tem mais coisa, muito mais. Mas o meu diário ficaria triste
se as outras páginas tiverem que sair dele. Texto de autor Silvano Suzatti. Quinta questão. O menino afirma que tem medo de pegar o transporte e ouvir aquelas palavras. A que ele se refere? Pessoal, quando ele fala que tem medo de pegar o ônibus e ouvir certas palavras, o que ele se refere? A insultos? Vejam os primeiros parágrafos desse texto. Sexta questão. Por que ele não conta para a mãe o que está acontecendo? Sétima questão. Para o menino, de que forma a profissão que escolheu poderia auxiliar a sair da difícil situação em que se encontra? Lembra que ele, no texto, o sonho dele é ser advogado? Por que ele quer ser advogado? Oitava questão. Para você, o que o menino deveria fazer para tentar se livrar dos problemas que está vivendo na escola? Essa é uma pergunta pessoal. Vou levar em consideração cada resposta de vocês. E essa foi a oitava questão. Nona questão. De que forma a família, professores, diretores ou outros colegas poderiam ajudá-lo? Mais uma questão pessoal, gente. Décima questão. Observe a charge abaixo e responda se há ou não alguma forma de bullying e por quê. Veja que na charge há duas figuras aqui. Um senhor que está bem arrumado, um jovem bem arrumado, né? O outro está um jovem que pelas roupas parece ser do interior e uma pessoa mais humilde. Aí ele pergunta: você sabe o que é bullying? Bullying é uma palavra americana que significa agressão. E para uma pessoa que não teve acesso a estudo, que é do interior mesmo, não vocês aí, do pessoal da nossa escola, vocês estão bem avançados. Para ele, bullying é aquela ferramenta de esquentar água para fazer café. Você acha que de certa forma esse jovem de óculos tem um certo preconceito ou de discriminação contra ele? Se tiver, explique nessa questão. Essa foi a nossa avaliação bimestral, sétimo ano A. Boa sorte. Qualquer coisa vocês me chamam no WhatsApp pessoal que eu buscarei responder todas as questões com vocês, tá? Até a próxima. Boa sorte.